Jesus, estamos aqui mais uma vez, buscando Deus, buscando o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a grandeza de Deus e a luz de Deus. Obrigado, meu Deus, por ter nos livrado hoje de um acidente. Obrigado, Senhor. A gente só tem que agradecer, Pai. Eu, irmão Júnior, a bispo, os irmãos, meus filhos, a filhinha dele, um irresponsável de um carro pequeno, cortando uma lombada, e em cima da lombada tinha uma curva. E nós, na cabeça da lombada, ele botou para cortar a van. Se eu não tiro, não dou a freada, ele passando, eu tinha arrebentado no estudo. Eu já ia pegando a de cima. O que é isso, gente de Deus? Acidente em cima de acidente. Simplesmente é uma palavra. Eu não, porque eu não desobedeço ao meu Deus. Eu não desobedeço. É por isso que eu salvo. É por isso que Deus não deixa acontecer nada com a gente. Porque nós viajamos numa van velha, numa van atrasada, carteira atrasada, pneu só está igual a cabeça de uma areia pelada, igual a mim. E óleo de só da conta de vir contado. A gente dá a banguela até subindo. Para a bênção de Deus e a honra e glória de Deus. Certo? Então, eu conversando com o irmão Júnior lá e conversando com a família, e sempre conversar aqui com vocês. Quem assistiu ontem, a live, quem está assistindo está vendo, não está? O que Deus está falando, não está? Ou não está? Tá, não ouve porque não quer, mas a palavra está sendo pregada, não é isso? Então vamos lá, vamos agora. É o livro de Alcorão, capítulo, página 122, 192. Vamos lá, o começo. Se eles se abtiveram, por certo, Alá é perdoador e misericórdia. Se abter, se buscar, se quiser, combatei-os até que não mais haja sedução pela idolatria, e que a religião seja de Alá. Então, se abstiverem, nada de agressão, isto contra os injustos. Mais sagrado pelos misacrados e para as causas sagradas. Então, a quem? Vamos lá. A tradição árabe, quanto nesses sagrados três consecutivos, respectivamente, nesses capítulo 11, 12 e 1 do ano lunar do mês de Partiragi, mês durante toda época pré-nascítica, houve o hábito de ser qualquer combate que você nesse data, tal hábito foi respeitado pelos islãos até que os idólatras violaram essas mesmas sagradas. Combate aos muçulmanos que precisaram revidar este versículo, endossaram o combate
em defesa, mesmo que ocorra nesse mês cidades. Gente, eu vejo assim. Eu tenho, desde 79 que eu tenho carteira. Nunca acidentei ninguém. Assim, acidentei. 2 pessoas. Acidentei 2 por agressão deles. Um atravessou a pista do jeito que vinha na bicicleta, eu tive que pegar. Não tinha como não pegar. Eu vinha com 140, como não pegar? Ele deu uma cacetada que ele quebrou o vidro de trás da frente do carro, quebrou as 2 pernas e 2 braços. Mas não morreu. Outro saiu, um menino saiu da frente, o ônibus parado aqui, e eu vinha ultrapassando, o menino correu por detrás do ônibus, saiu pela frente, eu peguei dele por detrás do ônibus. Mas eu também não tive culpa, porque eu não vi quando o moleque correu, que o ônibus não deixou. Chegou o moleque também, não teve nada não. Graças a Deus, foi esses 2 acidentes, sim, a virada que eu dei no caminhão. E dei 6 viradas em cima da outra. Mas também virei, porque o caminhão faltou freio, cheio de gado, de vaca. Vós agrediu de igual modo, como eles vos agrediram. Temei Alá, saber que Alá é com os piedosos. Temei a quem? Maria. A Deus. Dependei no caminho de Alá. Não lançai vossas mãos a ruína. E bem fazei por certo. Alá ama os benfeitores. Quer dizer, se você faz as coisas certas, Deus te ama. Mas se tu fizer as coisas erradas, Deus não te ama. Completai peregrinação por Alá, e se fordes impedido de fazê-lo, impedido-vos o que vos for acessível dos oferendas, não reinais vossas cabeças, até que as oferendas atinja o seu lugar de esmolação. Quem de vós estiver enfermo, presta atenção, viu? Presta atenção. Vou ler novamente e vocês compreendem. Completai peregrinação. Completai o quê? A peregrinação. E algum por Alá, se fordes impedido de fazê-lo, impedir-vos-á o que vos for acessível da oferenda, não raspai vossa cabeça, até que as oferendas atinjam o seu lugar de esmolação. Quem de vós estiver enfermo, ou com moléstia, no couro cabeludo, que obrigue a rapar a cabeça, impedir-lhe-á resgate, jejum ou esmola, ou sacrifício ritual, quando estiveres em segurança, aquele de vós que cumprir ao ir e o jufurir o que lhe é permitido até a peregrinação, impedir-lhe a que lhe for incessável. Quer dizer, tudo que você fizer pedir a Deus em jejum, você consegue. Não tem enfermidade no mundo que Deus não cure. Quando ele diz, a
tradução. Entenda, estendas as mãos à ruína, preceder avaramente na defesa da religião, subtraia o auxílio aos combatentes, o que favorece a ação arruinadora do inimigo. Quer dizer, você está fazendo isso, você está proibindo a ação do inimigo, quando ele diz. Trate-se de local específico para específico, perto de Nacá, para esmolação das reças, carnes, vacas, camelos, destinado à oferenda. A peregrinação cabe o cumprimento sobre Abijá, ou de Ali, Alá, simulamente, nesse caso, ou os cumprir conjuntamente, ou de desvirgular intervalo de poucos dias, durante os poder retornar à vida normal, oferecida, que lhe permite visite-se normalmente, perante-se, batear-se. Oferecedes quem não encontrar que jejum 3 dias durante a peregrinação. 7 quando retornares, serão 10 dias anterior isso, para aquele cuja família não resista mais proximidade da mesquita sagrada. Temei Alá e sabei que Alá é violente na punição. Você está vendo, Maria? Você está ouvindo, tá? Que você tem cura. Você tem cura de Deus. Só é fazer como Ele está mandando. Quando Ele diz peregrinação, se fazer em meses determinados, quem nele se propõe a peregrinação, então não haverá união carnal, nem perversidade, nem contendas na peregrinação. E o que quer que faça do bem de Alá, saiba, abastecimento-vos, por certo, o melhor abastecimento é a piedade e temê-lo, e dotados de descimento. O que eu olho é assim. Muita gente não quer seguir a Deus. Pelo onde eu tenho passado, irmão, por onde a gente tem passado, de onde a gente vem, eles querem nada com Deus. Vê se ele menos fala em Deus. Você não sabe. Quer nem ouvir. Nem ouvir. Aí eu pergunto a vocês, esclarecidamente, como é que um povo desse pode ser feliz nunca? Nunca. Não há culpa sobre vós ao buscar de favor de vosso Senhor. Buscar o quê? Favor de quem? De Deus. A gente tem que buscar favor é dele, não é dos outros. Quando ele diz,
em vosso negócio, quando prosseguides do monte Arafat, lembra-vos de Alá junto do símbolo sagrado e lembra-vos. Lembra de Deus? Fala de Deus a alguém? É uma polpa. Ó, gente, tem vez que eu sou até duro demais. A gente sabe aqui, né, senhor? Mas eu não sou duro. Eu não quero ver que vocês caiam aonde? Numa enfermidade, num acidente, na droga, na cachaça. Eu não quero isso. Em tempo pré-islâmicos, mais época próxima da peregrinação, os árabes mantinham o comércio mornamente para apenas cessarem de fazer com a chegada dos peregrinos. Crendo pecado, este versículo foi revelado para esclarecer que a prática do comércio nessa época é aprovado pelo islamismo e não constituído pecado algum. Quer dizer, eu vejo hoje, porque tem uma festa, o que é que acontece? Ei, presta atenção, parece. Aí o que é que acontece? Esquece que Deus está ali, Maria. Está ali, meu irmão. Quando ele diz assim, Arafat, nome da montanha, da planície situada ao leste de Nacar, onde os peregrinos muçulmanos teve permanecer por algum tempo. No ano 9, dia 12, no mês do ano lunar, ou seja, a permanência, parte integrante e básica da peregrinação, sem qual ela fique incompleta. Símbolo sagrado, lugar entre Safá e Miá, onde estava o profeta Maomé, em lugar de oração, tomou-se por isso símbolo sagrado, cativo aos peregrinos, para que eles orem quando de regresso do Monte Arafat. Quer dizer, Maomé era o que de Deus? Um profeta. Profeta Maomé. Bem deles, como eles bem vos guiou. Por certo, ireis antes disso dos descaminhados. Do que? Dos descaminhados. Em seguida, prossegui de onde prossegui os outros. Homens, explorai perdão de Alá, por certo Alá é perdoador e misericordiador. Quando o vides encerrado vossos retos, estão livrados de Alá, assim como vós livrais das vossos pais, ou mais veementemente em lembrança entre os homens, a quem diga, Senhor nosso, concede-nos nosso guião na vida terrena e não terão na derradeira vida guião algum. Quer dizer,
Muita gente, Maria, e vocês que estão aqui, só estão pedindo a Deus que Deus mande comida. Que mande isso. Que mande aquilo. E não é isso que Deus quer. E quando você for, o que é que você vai ter? Responde. Se você pratica errado. Exaltação feita aos 40 tribos de Eslá, da planície arábica, a qual permite a família do profeta Maomé, cuja maioria posteriormente tomou-se e ouvem ao profeta, em virtude da ferranha opção feita por este ao peregrino vingador, após inumeráveis contendas, conhecida pelas histórias islâmicas, ou quase tornaram Molina definitivamente entristecida, considerável-se participante ao escalo. Por essa razão, época de peregrinação não misturava no conjunto dos crentes, permanecendo distante deles. Este vigiado os êxito a quem siga os demais crentes, sem inscrição alguma. Os ritos da peregrinação, tais como a esmolação, oferecida à circuncidência, o lançamento das pedras contra Satã, no lugar chamado Maomé, Jami, em tempo que intercederam Islão, houve o habitar de os peregrinos, a Rabim, após o cumprimento das ruítas de peregrinação, reuniram-se nas proximidades de cá, onde formavam os famosos filhos literal, mensageiros. Pouco de certo retórico de uma faculdade inguarível e dissipou, ocupava em grande parte, que é isso, gente, em grande parte para celebrar os feitos de seus familiares antepassados, em viva demonstração de urbania. Este versículo os convida a celebrarem a Deus, tanto como aos seus, ou mais ainda. Quer dizer, eles lá celebravam as coisas dos antepassados. Eles. Na vida terrena, benefício. Na derradeira vida, benefício. Guarda nós do castigo do fogo. Do castigo de quê? Do fogo. Esses terão porção do que logaram e Alá dentro dos injustos de contas. Eles jogaram Alá onde? Jogaram Deus aonde? Para resolver as contas deles, achando que foi Deus que praticou. Invocai Alá, dias contados,
quem se apressa e o faz em 2 dias, não haverá pecado sobre eles. Quem se atrasa e não haverá pecado sobre isso. Para quem é piedoso, temei Alá e sabei que ele serei reunidos. Gente, água para mim. Dentro dos homens há aquele cujo dito acerca da vida terrena de admirar nenhuma, de que torna Alá por testemunha do que há em seu coração, enquanto é mais veemente inimigo. Está vendo aí, gente? Cada vez mais que você se aproxima, mais o inimigo vem para cima de quem? Você. Quando volta as costas, esforça-se na terra, na terra, em Siema, nela corrupção. Ó, presta atenção, viu? Enquanto volta as costas, esforça-se na terra em semear nela corrupção. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí, gente? Aniquilar os campos lavrados e os rebanhos, Alá não ama a corrupção. Olha aí. Alá não ama, Deus não ama. Deus não ama o corrupto. Quando se lhe disser, temei Alá, soberba, oduz aos pecados, então basta-lhe a Geone, que insegrável leito. Os dias contados, os 3 dias depois de 10 do mês, quando os peregrinos permanecem no vale de Nina para a oração, louvarem-se a renascer, pressa, esperificar, francamente, recitar esses dias. Genafoná, Arábia, o nome todo do inferno. Ó, presta atenção, viu? Janá, em Arábia, o nome de todo o inferno que Deus destina aos idólatras. O que é que Deus destina aos idólatras? O inferno. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão ouvindo, gente? Dentro dos homens há quem se sacrifique em busca do agrado de Alá. E Alá é compassível para com os céus. Quer dizer, Ju, se você busca, Maria busca, o irmão busca, a irmãzinha busca. Ô Sara, se todo mundo aqui busca Deus, Deus é compassivo, gente. Vós que credes, entrai na paz. Vós que credes, entrai na paz. Todo de vós, não sigas os pessoas de Satã. Olha, não siga as pessoas de quê? De Satanás. Por certo, ele vos é inimigo declarado. Inimigo declarado de quem? De Deus.
se tropeçaste após vós, haverá chegado às evidências. Saber que Alá é todo-poderoso e sábio. Saber que Deus é o quê? Todo-poderoso e o quê? E sábio. Não espera eles, senão que Alá chegue a eles em doções de nuvens, e também os anjos, que determinação seja encerrada, e Alá são retornadas as determinações. Pergunta-me aos filhos de Israel: quantos sinais evidentes lhe concedemos? Deus está perguntando aqui a vocês: quantos sinais Deus já mostrou a vocês? E vocês ouviram? Vocês viram? Hoje mesmo, ontem à noite, eu me levantei, eu estava numa roça do irmãozinho aqui da igreja, e deu vontade de eu ir urinar, e eu fui. E quando eu olhei para o céu, estava estrelado. O carreiro chega, estava troncho. De chuva, vai ter muita chuva. Mas eu vi uma coisa interessante. Uma estrela daquele tamanho eu nunca tinha visto, Maria. Ela era 3 luzes, maior do que essa daqui, não era assim, não? É. Para aqui, para o lado de Juazeiro, para essa região. Ali é sinal de quem? De Deus. E quando eu fui dormir, logo estava pegando fogo. O que é que essa menina está fazendo com assim? É dormir, mas quer que eu vá na maçã. E presta atenção, aqui é ao vivo a coisa, é assim mesmo. Vocês só gostam de mim porque eu sou assim, desse jeito. Aqui não tem segredo. E quando a gente foi dormir, chegou um vento frio, tão grande que a gente tivemos que se enrolar. Porque o frio chegou. Aí me dei, fui lá mais longe, de manhãzinho, fazer o fogo. Quando eu me sento na cadeira, o vento frio chega novamente. Então tudo isso é sinal de quem? De Deus. Nós íamos agora de tardezinha, chegando de Juazeiro, estava uma barra ali, a coisa mais bela do mundo. Aquilo ali é sinal de quem? De Deus. Assista os vídeos que foi gravado, vocês vão ver cada coisa ali. E evidente lhe concedemos que trocar a graça de Alá após haver chegado por certo. Alá é vermente na unição. A vida terrena aformoseou-se para os que renegam a fé. Eles escarnecem dos que creem. Os que são piedosos estarão acima dele no dia da ressurreição. Uma pessoa pedindo oração. Supernatural. Está o nome dele. Como é o nome dele? Está aqui, supernatural. Olha, a oração de Deus só é uma. É a senhora ter fé. É o senhor, desculpa. É o senhor ter fé, acreditar em Deus, a obedecer a lei de Deus, que é difícil, e fazer a vontade de Deus. A oração é essa. Não adianta esse beabá que vocês fazem aí, é obedecer a lei de Deus. A lei de Deus, ela é cumprida. O que é a lei de Deus? Não mentir, não perder a fé, não adorar a idolatria. Isso é o quê? A lei de quem? De Deus.
Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te dê uma luz muito grande na tua vida. E faça de ti uma nova pessoa. Obedece a Deus, irmão. Abre o jejum meia-noite até de manhã. E na hora do jejum faça uma oração a Deus e peça a Deus que Ele vai te curar e vai resolver teus problemas. Tá bem? E Deus abençoe. A vida terrena aformosou-se para os que renegam a fé. Eles escarnecem dos que creem. Os que são piedosos estarão acima dele no dia da ressurreição. Que é isso? Vocês estão brincando com Deus. Ou sai, Rebeca, ou Rebeca. Ou seja, extrai lá a religião da paz. Ou seja, entrai no ilhão, a religião da paz. A religião de quê? Da paz. Os idólatras, olha, para o senhor que está assistindo aí. Os idólatras, versículo H, deles até quando protelarão o seu íntegro caminho reto, esperando fazer somente quando vir chegar a Deus, e os mais sobre das nuvens, mas não sabe que todos estará consumidos. Quer dizer, quem é idólatra, quem vive da idolatria, ele está o quê? Consumido. Ou seja, que troca a graça pela ingratidão. Quantas pessoas Deus já ajudou nesse ministério, nesse trabalho? Quantos? E cadê a graça? Só recebe ingratidão. Um deles aqui. Alá dá sustento sem conta a quem quer. Quer dizer, Deus dá tudo a você sem contar a quem Ele quer. A humanidade era uma só comunidade. Então Alá enviou os profetas por alvisarioro e administradores. Por eles faz descer o livro com a verdade. O livro com o quê? Foi o que eu disse ao senhor, meu irmão, o senhor está assistindo. Com a verdade. Para julgar entre os homens, no de que descrepava e não descrepavam dele, senão aquele aos quais foram concedido o livro, após lhe haverem chegado às evidências, movidos por revelações entre eles. Então Alá criou com sua permissão os que crerem para aqueles que não descrepavam da verdade, e Alá guia a quem quer a senda reta. Quer dizer, Alá, Deus, guia a gente para onde Ele quer. Adiante. Ou suponentes, entrarás no paraíso, enquanto ainda não chegaram a vós provocações iguais ao dos que foram antes de vós, a diversidade e o infortúnio tocaram-nos e foram estremecidos de tal ponto que os profetas, os que crerem com eles, disseram: quando chegará o socorro de Alá? Ora, por certo,
o socorro de Alá está próximo. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, Simão? Está vendo aí, Júlio? Maria, vocês que estão aqui. Isso é crer. O socorro de Deus já está próximo. Já chegou. Perguntar-te pelo que deve despedir. Diz, o que quer despedir de bem para os pais e os parentes e os órfãos e os. Mas depois devem livro todos os livros revelados, livro a Torá. Quer dizer, nós temos que crer na palavra, é o que Deus está falando. Se fosse coisa errada, não estava falando de Deus, estava, Maria? Mas não estava mesmo. Misericórdia, necessitados, os filhos do caminho, o que quer que faça de bom, por certo, Alá e disse, ineficiente. Vós, prescrito o combate, ele vos é o idoso, vós que prescrito o combate, ele vos é o idoso, quis odiais algo que vós seja melhor, quiser a meio algum que vós seja pior, e Alá sobre vós não sabes. Pergunta-te pelo combate no mês sagrado. Diz combate nele. É grande pecado e é pecado maior perante Alá. E afasta os homens do caminho de Alá. Renega a festa da mesquita sagrada e faz sair dela seus habitantes e a sedição pela idolatria. Quantas pessoas já saíram dessa igreja por causa de quê? De quê? Da idolatria. Pecado maior que o morticismo, e eles não cessarão de combater-vos, até que vos faça apostata de vossa religião. Se eles o puderem, a quem de vós apostada da sua religião, morte, enquanto renegar da fé, esses terão as moladas suas obras na vida terrena e na derradeira vida. Esses são os companheiros do fogo, neles serão eternos. Quantas pessoas estão me criticando aí, estão falando mal do que eu estou lendo no Alcorão? O Alcorão, para mim, gente, foi um livro de me ensinar, que a Bíblia nunca me ensinou. Quando ele diz assim, por certo os que crerem e os que negaram ou lutaram no caminho de Alá. Esse espera pela misericórdia de Alá, e Alá perdoador, misericórdia. Ele diz aqui, mesquita sagrada, aqui abringe a cidade de Nacá, eles e os idólatras de Nacá, Paraná. Pergunta-te, venho pelo jogo de azar? Pergunta, venho pelo jogo de azar? Quer dizer, a pessoa que joga o quê? Azar. Diz, em ambos grandes pecados, benefício para o homem,
o seu pecado é maior do que seu benefício. Perguntai-te, o que deve despedir dizer o subejo? Assim, Alá torna evidente para vós os sinais para refletir. Quer dizer, ele mostra os sinais para você fazer o quê? Olhar, ver se você está certo jogando, se você está certo fazendo mentira. Uma pessoa veio me perguntar se jogar bicho era pecado, que a Bíblia tinha. Eu digo, não, eu nunca vi isso na Bíblia, eu não posso dizer. Mas agora eu posso. Porque eu vi Jogos de azar. de azar. Qualquer um. Acerca da vida terrena e da derradeira vida, Até a Mega Sena, né? pergunta-te pelos ovos, diz, esmerdar-lhe as comunicações da vida. E o melhor, se vós misturasse eles, são vossos irmãos. Alá sabe distinguir o corrupto, o quê? O corrupto do imedado. E se Alá quisesse embaraçar-vos, ia, por certo, Alá é todo poderoso e sábio. Não exponha-se às idolatrias. Não exponha aos idólatras, até se tornarem crente. Em verdade, uma escrava crente é melhor do que uma idólatra, ainda que administrei e não faça expulsar vossos filhos com os idólatras, até se tornarem crente em verdade. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, meus filhos? Quando eu digo, não vamos para a casa de fulano, não vamos andar, porque existe ali dentro a idolatria. E a idolatria, Maria, é um grande pecado. Hein? Eu já desisti de falar. Mas não adianta, faça a sua parte. Espera aí, deixa que Deus opera. E quer. Santo mate que ele tinha na casa da minha mãe, eu acho que até de cabeça para baixo tinha santo. Se arrancar, tinha santo até dos sacos de farinha para chover. Quando ele diz, polvinho entenda-se, olha, polvinho entenda-se, toda bebida embriagante. Este versículo refere-se à primeira fase da proibição do vinho, imposta paulatinamente a todos os nolismos, em geração toda permissura, Arábia em particular, onde seu uso de arraiagado é generalizado, Ismão percebeu que uma proibição categórica de sinal e não poderia lucrar bons resultados. Por isso, agiu gratuitamente na exmissão deste prescrição na vida. Ocorre a segunda delas, a terceira e a última, uma proposição categórica do vinho. O que foi que João disse? João Batista. Quem conhece a Bíblia sabe o que foi que João Batista disse. Eu nem bebo vinho e nem como um pão áspero. E o Senhor bebe vinho e come pão áspero.
quando ele disse também, eu vim consertando o caminho torto de quem? De Jesus. O escravo crente é melhor do que os idólatras, ainda que o administre, este convoca os fogos, enquanto Alá convoca com sua permissão ao paraíso e ao perdão. Ele torna evidentes seus sinais para os homens a fim de meditarem. Ó, o pior é que a gente fala, fulano, vai acontecer isso. É isso. Pergunta-te pelo mistura, disse, é molestia, então apartai-vos das mulheres durante o menstruo, quer dizer, a menstruação, e não vos umais elas, até que se purifique, e quando se houverem purificados, chegai-vos a elas, por onde Alá vós ordenou. Por certo, Alá ama os que se voltam para ele, arrependido, e ama os purificados. Olha ele aqui falando das mulheres que menstruam. Como ele diz, vossas mulheres são para vós um campo lavrado, então chegai-vos ao vosso campo lavrado, quando quiseres antecipar boas obras para vós mesmos. Temei Alá e sabei que dispararei com ele e avisará mudamente aos crentes poderosos. Não faça do nome de Alá bardeira aos vossos juramentos. Não sedes bondosos e piedosos. Alá bardeira aos vossos juramentos. Não seja bondoso e nem piedoso, reconciliadores entre as pessoas. Alá é onisciente e onipotente. Olha o que ele está dizendo aqui. Se você for bondoso e piedoso, você vai sofrer. Porque aquelas pessoas estão errado com quem? Com Deus. Estes e os idólatras, além da inoposição do mal, este que causa a mulher e a mulher, há um problema ingênuo, que a ação do fluxo sanguíneo na vagina durante o período menstrual exige embriante favorável à purificação de bactéria causada de enfermidade, que pode não solidificar o aparelho genital feminino, mas também masculino, em havendo cúmulo, daí a precreção que a proibição esse proibidor. Ou seja, até se modificar após menstruou com banho completo.
ou seja, até se modificar após menstruar com banho completo. A questão do sexo no Alcorão são tratados de maneira de descrente, sustentar referência ao ponto original. A única maneira que o Islã permite que a relação seja se o homem jurar em nome de Deus, não praticar uma boa ação, não deve matar este juramento. Ao contrário, deve exponhar-se na prática constante do bem, inspirar este juramento. Alteramente, Islã era habitual entre os árabes a praticar juramento feito pelo homem quando vigiar de sua mulher, não mais aproximar-se dela, porquanto nesse ou mais sendo assim a mulher ficará presa a uma situação bem difícil e contrajadora, suspensa, nem casada, nem divorciada, obsessivamente, obstigando-se tal procedimento, recomendando este versículo, que após quando nesse não desejando o marido voltar atrás, consumir o divórcio, seja liberação à mulher. Isso para eles se é renegarem da auxílio grátis. Gente, vocês estão vendo, estão vindo o ensinamento. Que diferença, gente. Alá não vos culpa pela frivolidade em vosso juramento, mas vós culpa pelo que vossos corações logram, e Alá é piedoso, clemente. Para os que juram desde cedo, estar com suas mulheres, a esperar de 4 meses e se retrocederem, o certo, Alá é perdoador e misericórdia. Se disserem pelo divórcio, o certo, Alá é inanível, inocente. O que as divorciar, aguardem eles mesmos, antes de novo casamento, 3 períodos menstruais. É mais lícito ocultarem o que Alá criou em suas naturezas, e eles criam, e Alá no derradeiro dia, nesse interior, seus maridos têm prioridade dele. Diga amém. Vocês estão vendo, gente? Então, vamos terminar esse livro aqui. De volta se deseja reconciliação, eles têm direito iguais às suas obrigações, conveniente, e há para os homens um degrau acima deles, e Alá é todo-poderoso e sábio. Homicídio e permitido por 2 vezes. Então, ao reter a mulher, convenientemente o liberar com benevolência,
não vos é lícito retornar nada do que lhe have concedido. E certo, quando ambos temer, não observe os limites de Alá. Então, se vós temei que ambos não observem os limites de Alá, não haverá culpa sobre ambos por aquilo que ela se renega. Esses são os limites de Alá. Então, não os transgridas. Quem transgride os limites de Alá, esses são injustos. Diga amém. Gente, a gente vai lendo esse São Corão e a gente vai se surpreendendo pelos ensinamentos deles. Que diferença da Bíblia, ou não é, Maria? A Bíblia esconde tudo. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode fazer. Agora ele não explica por quê. O defeito da Bíblia é muito grande, é isso aí. Cada pastor está pregando a Bíblia dele, cada padre está pregando a Bíblia dele, o padre continua na idolatria, o pastor continua na mentira, as irmãs na prostituição. É onde é que a gente vai chegar, meus irmãos? Diz, onde é que a gente vai chegar? Deus condena declaradamente no velho, lá na Bíblia, a idolatria. Diz que até a telha que guarda os santos é condenada. Aqui no livro de Alcorão, ele fala do começo ao fim contra a idolatria, que é um grande pecado. Mas vocês querem acreditar? Não. Continua na mesma unidade, eu pregando, eu ensinando, eu mostrando a vocês. Mas tá bom, eu vou continuar meu trabalho. Viu que ele disse que não adianta ajudar? Você viu, Júnior? Viu? Que ele disse, Maria? Quem sofre é a gente. Ajudar o comboio que eu ajudei aí, comboio de idiotas, que receberam bênçãos, que receberam tudo, depois chutaram os pés na minha cara, chegaram aqui fedendo, chegaram aqui todo sujo, todo melado, todo aleijado, todo troncho, e depois deixaram a palavra de Deus e saíram mais mentindo. Outros conhecem a Bíblia, foram ser cantores, louvores, e sabendo que é mentira. Levitas. Sabendo que Levitas é aquele que orar para Deus. Levitas, comboio de idiotas. Foi uma tribo de Deus. Não foi você, não. Vocês são mentirosos. Digo mesmo. Vocês, quando chegaram nos meus pés, era podre, fedorento, cheio de cachaça, cheio de droga. E Deus me usou e libertou vocês. Agora eu sou nojo. Agora eu não sou ninguém. Mas sabe quantas vezes eu estou preocupado? Diga. Nenhuma. Vocês é que tem que prestar conta, sabe a quem? A Deus. Porque eu estou entregando vocês tudo a Deus. Deus resolva. Deus é quem vai julgar vocês, não sou eu. Não estou falando isso porque vocês deixaram a igreja, não, para que pouco importa. Eu estou falando isso porque a Bíblia falou, o Corão falou. Não ajuda. Não tem misericórdia, não é, João? Não falou?
porque não vale a pena. Aí vocês querem ser santos, dizendo amém, glória a Deus, estou no céu, já vou, você está no céu? Não sei qual é o céu que vocês estão, porque pelo que eu conheço, viu, Maria, irmão Sérgio, pelo que eu conheço, 99,9% dos crentes estão tudo no inferno. E os católicos não tem mais nem o que contar. Esses é que estão de fé de cabeça para baixo. Porque são mentirosos, adoram santo, deixa de adorar a Deus em primeiro lugar para adorar Jesus, a Maria. Porque em primeiro lugar tem que adorar quem? Deus, só Ele. Só Ele! Primeiro e único. O único. Jesus é o quê? Jesus veio para ser o quê? Um mensageiro de Deus. Trazer a mensagem de Deus. Falar essa semana lá no Casapões da volta. Mas eu falo para o mundo inteiro. Eu não tenho medo. Porque está aqui a prova. Está a Bíblia a prova. E esses pastorzinhos descarados, ladrão, severamente aí, vocês se preparem, viu, cabelo? A justiça demora, mas não falha. Em nome de... Eu agora estou mandando um abraço lá para a África, para Senegal, para o irmão, quando ele... Marcelinho Chapéu de Couro. Marcelinho, uma boa noite, você já deve estar dormindo, mas assista amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia não se nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o poder, é o poder. Agora, quem trouxe alguma oferta que eu trouxe? Um problema.